Voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Estamos conversando sobre a exploração sexual econômica de crianças e adolescentes com o juiz do trabalho Guilherme Feliciano. Juiz Guilherme, a exploração sexual infanto-juvenil se manifesta de diversas maneiras, como, por exemplo, no recrutamento de crianças e adolescentes. Nesses casos, como o Estado deveria encarar esse tipo de situação quando o caso concreto tiver sido formalmente constatado? O recrutamento apresenta hoje, talvez, uma das maiores dificuldades para o enfrentamento, sobretudo para a repressão, porque os caminhos para o recrutamento, nos tempos de internet, etc., são cada vez mais diversificados, né? Isto vai desde convites para que adolescentes participem de supostas campanhas publicitárias ou acompanhem o aliciador a viagens para supostos contatos ligados a uma carreira de modelo ou de atriz, até mesmo a cooptação pela internet das maneiras as mais variadas possíveis. Como a possibilidade de acesso é extensa demais, a possibilidade de prevenção e de repressão também acaba se reduzindo na exata medida em que é difícil identificar quem está na outra ponta, né? Agora, o Estado tem caminhos para atuar? Tem. Primeiro, se a cooptação já aconteceu, se o recrutamento já se deu e efetivamente a criança ou adolescente já foi integrado a uma rede de prostituição e já foi vitimada, né? Enfim, se já aconteceu o pior, o Estado terá agora de se preocupar com a repressão, mas não só com a repressão. Eu diria que até mais importante que a repressão, ou seja, perseguir os responsáveis e aí perseguir toda a cadeia, mas eu já digo isto, o mais importante é retirar esta criança, esse adolescente desta condição. E me parece que às vezes esta preocupação não é tão bem construída. Sim. Ou seja, muito bem, vamos punir os responsáveis, mas o que é que se faz com esta criança e com esse adolescente? Devolve-se à família? É claro, mas há que se ver que a própria família terá dificuldades em lidar com esta criança, com esse adolescente neste retorno. Sim. Há que se ver mais, muitas vezes a criança e o adolescente foram cooptados exatamente por haver alguma dificuldade do ponto de vista emocional ou até do ponto de vista do acompanhamento material por parte da família, né? Então, o tráfico e a prostituição infanto-juvenil tem a ver com a ausência do Estado e tem a ver muitas vezes com famílias desestruturadas, famílias que não são capazes de garantir às crianças a melhor educação, o melhor encaminhamento. Então, primeiro, retirá-las de lá e dar o devido tratamento, que significa acompanhamento com assistentes sociais, psicólogos, etc., a criança, adolescente e a sua família. Sim. E, por outro lado, aí sim, como eu dizia, perseguir toda a cadeia responsável, o que vai não apenas até o aliciador, mas vai ao financiador, vai a quem mantém os espaços onde estas crianças e esses adolescentes são expostos, são comercializados, e onde acontecem os abusos, e até mesmo aqueles que utilizam esses serviços. Toda esta cadeia tem de ser alcançada, desde quem financia até quem utiliza, né, quem adquire, quem resolve por uma perversão qualquer manter relações com crianças e adolescentes nessa condição. Juiz Guilherme, a legislação brasileira ela avançou no combate ao trabalho de crianças e adolescentes, em particular contra a exploração sexual infantil, isso é inegável. Mas muita coisa, naturalmente, ainda precisa ser feita. O senhor é a favor da tese que responsabiliza civilmente o Estado por todos os casos de crianças e adolescentes acidentados no trabalho e também os cooptados por redes de exploração sexual. Eu pergunto ao senhor, qual seria a fundamentação jurídica para essa responsabilização? Esta responsabilidade eu a tenho defendido já há alguns anos. Me lembro que tive a ocasião de dizer isto há quase 10 anos em um seminário no Superior Tribunal de Justiça. Foi à época bem recebido, mas o fato é que de lá para cá muito pouco se tem visto a esse respeito.
O fundamento jurídico, a meu ver, é o mais evidente e o mais inegável possível. A Constituição diz textualmente que é dever do Estado manter a criança e adolescente a salvo de qualquer tipo de exploração e opressão. Certo. Então, a norma constitucional é de uma clareza indiscutível. Alguém poderia objetar, sim, mas se o Estado for ser responsabilizado por todo e qualquer mal que se passa no seu território, não haverá tributos suficientes para dar conta de tantas indenizações. Mas, veja, a hipótese é muito clara e é esta tese que eu defendo. Em havendo omissão do Estado com relação a este dever, ele deve ser responsabilizado. E responsabilizado objetivamente. Ou seja, já não importará se o servidor público foi negligente ou não. Se havia este dever e houve uma omissão, deve haver responsabilidade. Esta omissão partiria da onde? Para termos uma ideia mais exata. Se há uma situação bem definida de uma localidade onde se dê a exploração sexual de crianças e adolescentes, ou o próprio trabalho infantil em geral, e se não há ali uma atuação dos auditores fiscais do trabalho, se não há ali uma atuação minimamente útil das autoridades e dos próprios órgãos comunitários que devem zelar pela infância e pela adolescência. Se não há esta atuação, há omissão. E se há omissão, diz o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, o Estado deve ser responsabilizado por estes atos que geram danos a outros cidadãos. Uma pergunta que poderia ser feita, sim, mas se é por ato e aqui é omissão. Hoje, isto é curioso, esta questão já está superada na própria jurisprudência dos tribunais superiores. Há algum tempo se dizia, não, mas são apenas ações, jamais omissões. E por isso se dizia, se o Estado se omite com relação, por exemplo, a questões ligadas ao trabalho, esta omissão não pode instá-lo a indenizar. Mas veja, no Rio Grande do Sul, por exemplo, há uma jurisprudência conhecida em que o Estado gaúcho foi instado a indenizar um cidadão porque não pavimentou as ruas e um buraco levou a um dano no veículo. Isto o STJ reconheceu. Se o STJ reconhece que um Estado da Federação pode indenizar o cidadão por conta de pavimentação, não reconhecerá que a União não pode indenizar uma família, uma criança, porque se omitiu na fiscalização? Não aceito isto. É a mesma hipótese e deve indenizar. Muito bem, juiz Guilherme, eu preciso chamar mais um rápido intervalo, nós já voltamos, é só um minuto.